Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Amém. Feliz sábado a todos, né? Que bom estarmos na casa do Senhor. E trago aqui a saudação, o carinho dos irmãos de Bocaiúva. Sempre quando eu viajo, né, eles dizem assim: pastor, que bom que você pode ir, né? Eu digo, realmente é um privilégio, né? E eles dizem assim: diga lá aos irmãos que nós mandamos um abraço para eles e que um dia nós estaremos todos reunidos, né? Se não aqui nessa terra, nem em algum congresso, na glória, quando o Senhor nos chamar, nós nos reuniremos para juntos adorarmos e bendizermos esse Deus maravilhoso. Amém? Eu quero, irmãos, compartilhar com você nesta manhã uma palavra, e se você quiser acompanhar o texto bíblico em 2 Reis, capítulo 5. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Com certeza você conhece bem essa passagem, conhece bem essa história, mas talvez da forma com que a gente vai abordar nesta manhã, o Senhor vai falar de uma maneira personalizada ao seu coração, e eu espero que assim seja. 2 Reis 5, você pode permanecer sentado, porque a gente vai ler e comentar alguns versículos. É a história... A Bíblia coloca esse título, né, como a cura de Naamã, né? Mas eu gosto de pensar que, na verdade, o enfoque principal dessa passagem não é Naamã, tampouco Eliseu, tampouco a menina. Acima de tudo, o enfoque principal sempre é o Senhor. É aquele que pode todas as coisas. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a menina israelita que morava na casa de Naamã, né? Morava é um termo carinhoso, porque na verdade ela era uma escrava ali, né? Não sabemos que condições essa menina tinha ali na casa, se ela era de fato bem tratada. Penso eu que sim. Penso eu que por ela ter acesso à sua senhora e poder falar livremente, e acima de tudo, porque ela era uma menina temente a Deus, com certeza o Senhor estava com sua mão sobre ela, colocou ela ali por um propósito, e Deus jamais ia permitir que ela sofresse, digamos assim, algum tipo de abuso, né, por parte de seus senhores. Então havia um propósito dela estar ali. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. 2 Reis 5, verso 1 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém ele sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Amém, irmãos? Se você puder curvar a sua fronte e fechar os seus olhos. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra. E pedimos que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração nesta manhã, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso pensamento agora possa se voltar inteiramente para a tua presença, ó Deus querido, e ouvirmos a tua voz, aquilo que o Senhor tem a dizer hoje para a igreja aqui em Campinas, ó Deus querido. Deus, que o Senhor fale com cada um de nós e que nós possamos sair daqui conscientes de que o Senhor falou conosco, Pai, nesta manhã, como já tem falado através desses louvores, através das orações, de tudo que aqui já foi feito. Em nome de Jesus, amém. O Naamã aqui, irmãos, para mim, né, ele é um retrato perfeito da sociedade de forma geral, né? Porque quem olhava para o Naamã via, como a própria Bíblia descreve, um herói de guerra, um homem de uma alta posição,
Se fosse nos nossos dias, onde o Naamã chegasse, a pessoa ia querer tirar selfie com ele, né? É o Naamã, o herói de guerra, né? Então a sociedade preza muito por esses títulos, por esses lugares, né? E não é diferente, as pessoas almejam isso, as pessoas buscam isso, né? Então o Naamã, ele é um retrato de uma parcela da sociedade, de um grupo da sociedade que vive em função desses títulos, desses lugares, né? Que passa uma vida toda procurando, e não era diferente. O Naamã, ele era um grande herói de guerra. Através dele, a Bíblia diz que ele, como um grande estrategista, alcançou a vitória para a Síria. Acima de tudo, Deus permitiu, né? O Senhor permitiu que isso acontecesse. Então, o Naamã era alguém que, quem olhava para ele, para aquela armadura, para aquele lugar que ele ocupava, dizia: eu queria ser igual ao Naamã. Eu queria ter o que Naamã tem. Eu queria ter o privilégio que o Naamã tem. Eu queria ser como Naamã. Porém, por baixo de toda aquela armadura, de toda aquela pompa, de todo aquele status, de toda aquela posição, o Naamã carregava algo que não tinha cura. Ele tinha um problema que ninguém podia resolver a não ser o Senhor nosso Deus. E imagine você que a gente está falando de um general que com certeza tinha acesso aos melhores médicos da época, que tinha acesso aos melhores recursos da época. Mesmo assim, o problema de Naamã permanecia insolúvel, não tinha solução, que era a lepra. E por isso que eu disse que Naamã é um retrato da sociedade, porque a sociedade, com suas posições, com seus lugares, com seus títulos, ela também tem um problema que não tem solução, que chama-se pecado. A solução para o pecado foi lá na cruz. O Senhor Jesus derramou o seu sangue, né? Assim como a solução para Naamã era Deus, e unicamente Deus, assim a sociedade. As pessoas, embora tenham sua posição, seu título, né, as pessoas almejem e olhem e digam: puxa, eu queria ser o fulano, eu queria ter o que fulano tem, mas as pessoas carregam esse estigma, essa doença, esse problema que só o Senhor é que pode restaurar e curar. E aí, irmãos, é interessante que, veja como Deus ele é tremendo, né? Ele permitiu que essa menina fosse levada para a casa desse general que tinha a lepra, né? O versículo 11 aqui do capítulo 5 vai nos revelar que a lepra de Naamã ainda não tinha tomado parte de todo o seu corpo, e por isso que ele ainda não tinha sido, não estava vivendo num leprosário, né? Que ele diz assim: eu achei que o servo de Deus ia vir sobre mim, ia colocar a mão sobre o lugar da lepra e orar, né? Então mostra que a lepra de Naamã estava localizada numa parte do seu corpo, ainda não tinha tomado todo o seu corpo. E você sabe que a lepra, ela era uma doença contagiosa, uma doença que segregava, porque conforme a doença ia se espalhando pelo corpo todo, a pessoa não podia mais conviver com seus familiares, não podia mais frequentar certos lugares, porque a doença era contagiosa. Além de ser contagiosa, era uma doença muito cruel, irmãos, porque a carne ia ela começava ali de forma superficial, na pele, mas com o passar do tempo ela ia entrando na carne, atingindo até camadas mais profundas, ossos, nervos, e a pessoa perdia totalmente a sensibilidade, muitas vezes, daquele lugar ali, né? Os pedaços iam caindo e às vezes a pessoa nem percebia que aquilo já estava podre, já estava caindo. Então veja que doença terrível. E a Bíblia, a gente pode facilmente fazer essa comparação entre a lepra e o pecado. O pecado também, ele contagia, não é verdade? Um ambiente dominado pelo pecado, certos lugares que estão dominados pelo pecado, e as pessoas acabam se contagiando naquele lugar e ali acabam fazendo coisas pecaminosas. O pecado, assim como a lepra, ele segrega. Perceba que as pessoas que muitas vezes elas começam a enveredar para o caminho do pecado, elas vão se isolando. E geralmente elas tendem a colocar a culpa na igreja, dizendo que é a igreja que segrega elas. Mas é o contrário, elas começam a se isolar e procurar pessoas que pensam igual a ela, e aí diz: não, mas a igreja nos isolou. Não é verdade, as pessoas se isolam. E isso está lá no Salmo 1, diz que o pecador não subsiste, não consegue ficar na congregação dos santos, não tem como. A luz, ela resplandece, e aí aquilo causa dor no olho, né, é ruim. Então, o pecado segrega, a lepra segrega. Como eu disse, a lepra atingia camadas mais
profundas da pele, o pecado também, irmãos. O pecado, embora muitas vezes seja cometido no corpo, ele traz consequências para a alma. E o final da lepra era a morte. Aquele que não conseguia a cura, de alguma maneira, acima de tudo, do Senhor, ele morria leproso. Assim, o salário do pecado é a morte. E por isso que nós podemos ver perfeitamente na vida de Naamã um retrato da sociedade, do mundo, que necessita, que carece da graça e da misericórdia do Senhor. Naqueles dias, Deus enviou uma menina para morar na casa de Naamã. A Bíblia não diz quantos anos ela tinha, mas o que a Bíblia deixa claro é que essa menina tinha uma fé muito forte, porque ela diz assim para a senhora, para a esposa de Naamã, ela não diz assim, olha, quem sabe, se o meu senhor fosse lá em Samaria, quem sabe Deus, ele vai orar, mas não é garantido, como alguns cristãos hoje em dia fazem. Ela diz assim, se o meu senhor for em Samaria, e ele for diante do profeta, ele vai ser curado. Olha a fé dessa menina, que a gente poderia até dizer que talvez fosse uma criança. Olha o tamanho da fé, olha o tamanho da ousadia. Que milagres essa menina viu. E acima de tudo, irmãos, o contexto que ela estava vivendo era de alguém que era escravo. Então ela tinha todos os motivos do mundo para não falar nada. Pelo contrário, para desejar que o Naamã morresse na lepra. Para dizer assim, eu quero que ele se dane. Eu quero que ele mais sofra. Porque afinal de contas, ele me afastou da minha família. Ele tirou da minha terra. Eu estou aqui como escrava. Deixasse que o coração dela fosse tomado de ressentimento. E ela desejasse a morte do Naamã. Como hoje, infelizmente, a gente tem visto alguns cristãos desejando a morte de outras pessoas. Por motivos muito menores, Por motivos muito menores. Então essa menina, ela estava num contexto que era hostil à fé dela. Ela não tinha, digamos assim, se nós formos comparar a nossa vida muitas vezes, ela não tinha motivos para testemunhar da grandeza de Deus. Não aos nossos olhos. Porque nós, cristãos dessa geração, nós precisamos estar num ambiente de paz, de segurança, de uma série de bênçãos para daí. Então a gente ter motivos para testemunhar da grandeza de Deus. Diferente dos personagens bíblicos, que estavam dentro de uma fornalha, mas continuavam louvando a Deus. Que estavam lá dormindo com leões, mas continuavam servindo a Deus. Que estavam encarcerados, mas continuavam temendo a Deus. E aí Deus se manifestava, Deus libertava, Deus curava, Deus salvava. E nós não. Se nós não estivermos plenamente bem, a gente não tem motivo para agradecer. Por que não está indo na igreja? Estou passando uma luta terrível. Parece que Deus se esqueceu de mim. As coisas não estão indo do jeito que eu imaginei. Não é assim? Aí que deveria ir. Aí que a gente vai passar pela prova, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a gente age totalmente diferente. Então essa menina, ela tinha motivos para dizer assim, não vou falar nada. Eu sei que o Eliseu poderia, o profeta pode curar ele, mas eu não vou falar. Que morra. Não. Essa menina é temente a Deus. E ela entende que ela tem um propósito ali naquela casa. Você já parou para pensar que você não está no ambiente de trabalho que hoje você está, simplesmente porque você se organizou e quis chegar ali? Já parou para pensar que Deus colocou você morar onde você está morando? Não foi só porque você um dia olhou e falou, quero comprar essa casa, ou vou alugar essa casa, enfim. Deus nos coloca em lugares estratégicos, com propósitos específicos. A grande questão é que nós, muitas vezes, diferente da menina, estamos tomados de ressentimentos, inclusive contra o Senhor, e a gente deixa de ser canal de bênção para as pessoas que nos cercam. A gente deixa de testemunhar o amor de Jesus. A gente deixa de ser uma luz naquele lugar. Porque a gente está tomado de ressentimento. E aí a gente reclama do vizinho que tem o som alto. E é ruim mesmo. Eu tenho um vizinho que é uma bênção, irmão. Você não tem noção. Eu chego da igreja às vezes, 10h30, 11 horas da noite no sábado. Uma vez por mês é sagrado. Tem uma vizinha lá, ela é crente. Só que os filhos dela não são. Eu não sei se eles amordaçam essa mulher, amarram ela e jogam num quarto, porque é impossível que aquela irmã esteja em casa com aquela festa que acontece lá, irmãos.
É uma coisa absurda. Sabe? Absurda mesmo. As músicas que tocam. Eu sei que não é fácil. Né? A vontade de ir lá, dizer, irmão, por favor, né? Teve um dia que eu orei e falei, Senhor, o senhor podia queimar esse aparelho de som, né? Você podia, Senhor, o senhor pode. Né? Só, não precisa fazer, só queimar. Daí eu pensei, mas eles vão começar a cantar, vai ficar pior, né? E aí eu fico orando e clamando pela salvação, porque é um grupo de jovens, irmãos, que vão lá e se embebedam e ouvem músicas terríveis, e eu fico imaginando do que está acontecendo lá, que eu fico assim, Senhor, tenha misericórdia. E aí eu fico clamando para que as minhas filhas durmam, para que aquela música não entre na cabeça das minhas filhas. É uma luta, irmãos. E aí eu fiquei, Senhor, o Senhor está provando a minha fé com esse povo todo aí. E aí eu tenho orado, irmãos, pela salvação daquelas pessoas. Então, às vezes, a gente se enche de ressentimento e deixa de ser luz. Deixa de ser sal. A menina não. Ela tinha motivos para estar ressentida. Inclusive com Deus. Né? Inclusive com Deus, dizer assim, por que Deus permitiu que eu fosse afastado da minha família? Onde está Deus que permitiu que a Síria vencesse Israel? Que Deus é esse? Ela continuava confiando em Deus, mesmo estando numa terra estrangeira. Mesmo estando longe do templo, né? Mesmo estando numa condição de escrava, ela não deixou de confiar em Deus. E a gente está falando de uma garotinha, de uma menina, né? Que foi bênção na vida de Naamã. E ela fala para a mulher fala para o homem. E aí é interessante, irmãos, veja como Deus faz as coisas, né? A conversa daquela menina chegou aos ouvidos do rei. Qual a possibilidade disso acontecer, né, irmãos? Se o Senhor não estiver na frente de tudo isso. Mas quando Deus está no negócio, não há barreiras, não há lugares, não há posições. Quem que dá ouvidos a uma conversa de escravo? Né? Mas a Bíblia está cheia de histórias. José estava lá dentro da cadeia. O faraó, o rei, tem um sonho. Ninguém interpreta. Tem alguém lá, um presidiário. Aonde que a gente vê isso acontecer, né, irmãos? Na Bíblia. Os servos de Deus, que são luz, que são sal, independente do lugar onde eles estejam, o Senhor faz com que eles sejam levantados. Eu tenho dito aos jovens da igreja onde eu pastoreio, queridos, estudem, façam todo tipo de curso que você puder, faça todo tipo de viagem que você puder, vá em busca dos seus sonhos, mas não coloque o reino de Deus em segundo plano na sua vida. Porque quando eu olho para a palavra, eu vejo José, eu vejo Daniel, eu vejo outros jovens que o Senhor fez com que de escravos eles se tornassem governadores. E por quê? Porque eles não colocaram o reino de Deus em segundo plano. E o que a gente tem visto é que muitos jovens, muitas pessoas, na busca de ter altas posições, colocam o reino em segundo plano e nunca chegam a altas posições. Então, se a gente coloca o reino em primeiro lugar, a gente vai ser levado a sério. Essa menina falou e a conversa dela chega no ouvido do rei. Só que, veja, quando chega lá no ouvido do rei, a questão é política. E a coisa começa a desvirtuar, né? O que o rei faz? Não, faz o seguinte, fala para Naamã, eu vou te dar uma carta e você vai e entrega para o rei de Samaria, o rei de Israel. Irmãos, a menina não falou nada de rei. Olha só, a menina tinha plena consciência que o rei, a autoridade política da época, não tinha poder nenhum para resolver o problema de Naamã. A menina tinha discernimento. Só que Naamã e o rei não. Porque na cabeça deles, quem tinha o poder era a autoridade política. Então por isso que a carta vai para o rei. E quando a carta chega para o rei, Jorão, ele rasga as vestes. E ele diz assim, o que eu posso fazer? Por acaso eles acham que eu sou Deus? E aí ele já toma aquilo como uma ofensa, uma declaração de guerra. Olha que coisa, olha como Satanás, irmãos, ele tenta entrar no meio da obra que o Senhor está fazendo. Você pensa que vai ser fácil? Não vai ser fácil, não. Né? Veja como aquilo ali, que era só assim, Naamã sair da casa dele e ir lá procurar o profeta. Mas não, vai lá no rei. E não sei o quê. Aí Satanás começa a desvirtuar a coisa. Irmãos, eu sei que esse é um campo minado, mas
eu tenho visto no Brasil a igreja terceirizando a missão que o Senhor deu para ela para o governante. O governante não pode fazer nada, irmãos. Essa missão é nossa. Essa obra pertence à igreja. É a igreja que tem o antídoto contra o pecado, contra a lepra que está consumindo a sociedade. Não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é seja lá quem vai se levantar. Não, irmãos. E a igreja tem se rebaixado, colocando a confiança dela toda num homem, numa mulher, em alguém, achando que esse vai resolver. Irmãos, essa missão é nossa. A Bíblia diz que os anjos desejaram fazer, mas o Senhor confiou a nós. E a gente está dizendo assim, não, fulano, ele vai nos representar. Não, irmãos. Essa missão pertence à igreja. E só a igreja. E ninguém vai conseguir fazer esse papel que a igreja tem, que é, nós somos sal e somos luz. E se nós não fizermos isso, a sociedade vai padecer em trevas. Então veja, olha como isso é atual. Olha como isso é atual. Chega para o rei. O rei diz, não, vai lá, fala com o outro rei. Aí o outro rei diz, não, não tem condição. Aquilo ali, né, Naamã já estava voltando para casa chateado, provavelmente pensando, vou pegar aquela menina que me fez vir aqui, né, perder meu tempo. O que ela está pensando, né? Mas o Senhor é misericordioso e ele viu a fé daquela menina e ele não ia deixar de honrar a fé daquela menina. Chega aos ouvidos, a Bíblia não diz como, provavelmente o Senhor revela para Eliseu que Naamã, grande comandante, tinha vindo atrás. E aí Eliseu disse assim, não, vá lá, alguém vai atrás dele, diga para ele vir aqui, que ele vai ver como tem Deus, um Deus de Israel, que é maior do que tudo. Fala para ele vir aqui. E aí ele vai. Só que o Naamã, reflexo da sociedade, cheio de orgulho, cheio de pompa, chega lá com a sua carruagem, o que ele está esperando? Está esperando o que muitas vezes a gente está vendo acontecer no nosso país. Que os líderes religiosos se curvando perante algumas autoridades. Não é isso que a gente está vendo? Mas Deus, como conhecia o coração de Naamã, falou assim para Eliseu, não vá nem lá. Manda um recado. Manda dizer. Ou seja, a obra vai acontecer, mas não se curva, não se venda, não vá. Não deixa de fazer o teu papel, mas não se curve. Porque esse camarada aí tem que se quebrar. Ele é orgulhoso. Sociedade, irmãos. Nossa sociedade é orgulhosa. Nossa sociedade gosta da pompa, de ser recebido com honrarias, de que estendam o tapete. Que fique, temos aqui hoje fulano e dá o púlpito, e dá, sabe? A sociedade gosta disso. Né? O Eliseu manda um recado, fala assim, manda ele dar 7 mergulhos. Você sabe a história. Né? O Naamã diz assim, o que ele está pensando? Achei que ele vinha aqui fazer um benzimento sobre mim. Ele manda um recado. E aí eu vou voltar embora de novo. Né? Aí as pessoas que estão com ele dizem assim, ele pediu alguma coisa difícil para você? É difícil você dar 7 mergulhos? Né? É difícil você fazer isso? Não é difícil, vai lá e faz. E aí você sabe, Naamã vai, 7 mergulhos, a sua carne se tornou pura, limpa da lepra. Porque uma menina que estava numa condição de escrava, não temeu de testemunhar, não deixou que o ressentimento dela atrapalhasse o propósito e a missão que o Senhor tinha para ela ali. Queridos, você e eu fomos chamados para sermos sal, para sermos luz, para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou. Só que muitas vezes a gente está tão tomado de ressentimento. Sabe, nós somos ressentidos com outras pessoas. Nós somos ressentidos com Deus por alguma coisa que não saiu do jeito que a gente tinha pensado, sem entender que o plano de Deus é sempre superior, maior, melhor. Mas a gente é cheio de ressentimento. Nosso coração é cheio de ressentimento. E esses ressentimentos impedem de nós sermos instrumentos do Senhor.
Porque daí a gente nem ouve o chamado. A gente fica o tempo todo querendo receber a cura do ressentimento. Que o Senhor nos trate, que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor faça a obra. Porque depois que o Senhor fizer, daí eu vou... Não, querido, você tem que entender que o Senhor vai agir enquanto você vai. Eu acho muito interessante, na Bíblia tem uma passagem quando 10 leprosos vêm na presença de Jesus e eles clamam, né? Senhor, tem misericórdia de nós, tal. O Senhor Jesus fala assim, ó, vão e se apresentem ao sacerdote e vocês vão ficar curados da lepra. Veja, enquanto Jesus falava, eles continuavam leprosos. A Bíblia diz assim, que indo eles, ficaram curados. Veja, querido, talvez você, eu, a gente carrega um ressentimento, a gente carrega uma doença, a gente carrega um problema, e a gente está esperando o Senhor agir, fazendo aquela prova, né? Se o Senhor fizer, aí eu faço. Não, meu irmão, entenda, vai! Faz, porque enquanto você vai, enquanto você faz, o Senhor vai te tratar. O Senhor vai te curar. O Senhor vai operar. A gente precisa dar esses passos de fé. Aqueles leprosos, enquanto eles iam, perceberam que estavam curados. Mas eles obedeceram, eles foram. Assim nós precisamos assumir o chamado que o Senhor nos deu. Nós precisamos assumir o ID que o Senhor nos deu. Essa obra é nossa. Há um propósito de você estar exatamente onde Deus te colocou. Nós precisamos assumir o chamado. Não deixar que os nossos ressentimentos, as nossas dores, impeçam o agir de Deus. Dias atrás, irmãos, eu estava meditando em Gênesis 37, naquela passagem quando os irmãos de José jogam ele na cova. E ela é tão rica de detalhes, aquela passagem, irmãos. O texto diz assim que eles tiraram a túnica dele, né? Ou seja, deixaram ele provavelmente nu, né? Jogaram ele dentro da cisterna, a cisterna estava vazia, mas jogaram ele dentro da cisterna. Não sei que profundidade tinha. E o texto diz assim lá em Gênesis 37, verso 24. Então lançaram José na cisterna. E o verso 25 diz assim, e depois sentaram-se para comer. E eu fiquei pensando, irmãos, como alguém que acaba de jogar outra pessoa dentro de uma cova consegue em paz se sentar e banquetear e comer e beber e quem sabe até, Senhor, obrigado por essa refeição. Como? Se um irmão está dentro da cova, nu, talvez gritando a plenos pulmões, socorro, me tirem daqui. E eu me vi sendo como os irmãos de José muitas vezes. Muitas vezes eu tenho me sentado e o Senhor tem me servido e eu tenho me alimentado, enquanto pessoas clamam desesperadamente de dentro de uma cova. Nós temos feito isso, irmãos. Nós muitas vezes temos sido os irmãos de José. Nós nos banqueteamos, nós comemos, nós nos alimentamos, enquanto pessoas clamam de dentro de uma cova. Nós estamos passando de largo, nós temos tapado os nossos ouvidos, nós não temos dado ouvido ao clamor dessas pessoas. E um dia a gente vai ser cobrado por isso, queridos. Sabe o que é interessante? Lá em Gênesis 4, quando Abel e Caim e Abel vieram trazer a oferta diante do Senhor, interessante que o Senhor olha sempre primeiro para o adorador e depois, para a adoração. Diz assim, atentou o Senhor para Abel e sua oferta. E não atentou para Caim e sua oferta. Então veja, Deus olhou primeiro para o coração deles, para quem estava oferecendo, da forma que estava oferecendo. Depois ele olha para o que está sendo oferecido. E aí, você sabe, Abel foi aceito, aquela coisa toda. O problema de Caim era com quem? Com Deus. Ele tinha que se consertar com Deus. Só que ele transfere a culpa dele, de um erro que ele cometeu, para o irmão. Não, meu problema é o irmão. E como tem gente assim, Às vezes a gente tem um ressentimento, alguma coisa dentro de nós que precisa ser trabalhada e que precisa pedir perdão, liberar perdão, é com o irmão o problema. E a gente transfere para Deus. Não vou mais naquela igreja, não busco mais a Deus, porque o problema é com o irmão. A gente faz isso, irmãos. Quando eu falo a gente, estou falando de igreja. Aí, o Caim sai todo irado, já planejando fazer o mal, aquela coisa toda. Ele mata o irmão, você sabe a história.
Deus alerta ele. Caim, o mal está na porta, hein? Faça o que é certo, que você vai ser aceito. Veja como Deus é misericordioso, irmãos. Como Deus, ele vem ao nosso encontro nos momentos de ira para nos alertar, nos momentos de paz. Ele vem sempre ao nosso encontro. O Senhor sempre fala conosco. Aí o Senhor fala, Caim, toma cuidado com esse sentimento que você está carregando, que isso aí não é bom. Aí o Caim mata o irmão dele. Aí Deus vem de novo e fala assim, Caim, onde está seu irmão? Né? A resposta de Caim, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Não tem sido essa a resposta que a gente tem dado? Senhor, eu já tenho meus problemas. Já é uma luta para eu estar aqui. O Senhor quer que eu dê conta de ir atrás de outras pessoas ainda? É assim ou não é, irmãos? Nós temos negligenciado, irmãos, o ID do Senhor. Nós temos ignorado o clamor desesperado de pessoas que estão numa cova. Nós diariamente convivemos com Naamãs da vida, que estão morrendo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E nós temos o antídoto para esse mal chamado pecado. Chama-se Jesus. Nós já fomos alcançados, nós já fomos lavados, nós já fomos libertos. Mas o Senhor quer que a gente leve essa boa nova para outras pessoas. O Senhor quer que a gente espalhe a mensagem do Evangelho. A gente ama João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente gosta até, eu gosto de citar esse versículo assim. Eu tiro o mundo e coloco, Deus ama o Claudir de tal maneira. Né? Eu sou muito narcisista, né? E é verdade, irmãos, não é errado. Mas você já reparou que 1 João 3,16 diz assim, nisto conhecemos o amor, em que Deus deu o seu Filho por nós, amém? Só que o versículo não termina aí. Ele diz assim, por isso nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. É tão bom até a metade do versículo, né? Nisto conhecemos o amor, que Deus deu o seu Filho por amor de nós. Oh, glória a Deus. Por isso agora, dê sua vida. Gaste sua vida. Empenhe sua vida. Faça sacrifícios para que mais pessoas sejam alcançadas por esse amor. Aí complica um pouco, Senhor. Mas é isso, irmãos. Esse é o papel da igreja. Esse é o chamado da igreja para nós. E enquanto nós permitirmos que os ressentimentos dos mais variados ocupem o lugar do chamado na nossa vida, nós não vamos cumprir o propósito do Senhor. E continuaremos doentes, enfermos e muitas vezes longe do propósito que Deus estabeleceu para nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus chamou você. Deus colocou você onde você está. Não foi à toa, é um propósito do Senhor. E um dia a gente vai ter que prestar conta de tudo o que o Senhor tem confiado na nossa mão, de tudo que o Senhor tem dado a nós aqui na igreja de Campinas, na igreja de Patriarca, na igreja de Bocaiúva, lá no Chile, Curitiba. O Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem nos alimentado para que a gente possa alimentar outros, para que a gente possa buscar outros. Por isso, pregue a palavra, fale do amor de Jesus, testemunhe o amor de Deus, convide as pessoas para virem à igreja, ofereça um curso bíblico, seja luz na vida de alguém, derrame amor. Sabe, queridos, nós estamos, esse mês de outubro, a gente lançou uma campanha na nossa igreja, uma campanha que o pastor Emanuel iniciou lá em Joinville, chamado Ame Vidas. O pastor Jabas esteve lá recente pregando para a gente. E esse mês de outubro todinho eu convidei pastores dali da região de Curitiba para estar lá pregando para a nossa igreja, para falar sobre esse propósito, da missão que o Senhor tem nos dado. E nós lançamos um desafio. Cada membro da igreja tem orado por... Obrigado, irmão. Eu estava aqui procurando a minha Bíblia, não achei o meu ali. Aqui, irmãos. Esse aqui é o projeto, tá? Como que ele funciona? Atrás aqui, você vai escolher 3 alvos. São 3 nomes. Pessoas que
Lá na igreja a gente fez assim, pessoas que já frequentaram a igreja e que hoje estão afastadas, e pessoas que não conhecem o Senhor Jesus ainda, que nunca foram alcançadas pela misericórdia do Senhor. Então, não importa. 3 pessoas, 3 alvos. Então, a pessoa escreve o nome aqui. Depois, a gente colocou uma árvore lá dentro da igreja. E ela vem para a igreja e ela escreve o nome desses 3 alvos num frutinho. E pendura lá naquela árvore também. O primeiro fruto é um fruto branco, que é o fruto da oração. Nesse momento a gente só está orando, irmãos. A gente só está orando. A gente não está falando com ninguém. A gente está falando com Deus sobre essas pessoas. Queridos, eu preciso dizer para você, a gente começou a campanha no primeiro final de semana de outubro. Desde o primeiro sábado que a gente começou a orar por pessoas, muita gente que estava afastada da igreja começou a voltar. E é interessante que é assim, ó, a gente tem um momento lá que a gente chama de partilha. Então, vai lá na frente um dos irmãos e fala, olha, eu quero aqui falar dos meus alvos de oração. Meu alvo de oração é o Amauri, a Deise e a irmã Cidinha. Olha, eles estão afastados da igreja, vocês sabem. Às vezes é o filho de um irmão, né? Às vezes é uma família. Então, eles estão afastados da igreja, quero pedir que os irmãos orem por ele. Fala um pouquinho sobre os alvos. Olha, o meu alvo é um colega de trabalho e tal. E tem que ser tremendo, irmãos. 2 vezes que alguém foi lá e disse assim, ó, estou orando por tal fulano que está afastado da igreja, né, faz tempo que eles não aparecem, eu quero que Deus toque no coração deles, né? No sábado à noite, no culto de sábado à noite, as pessoas estavam lá. Glória a Deus. Ora, né? Meses sem aparecer na igreja. De repente a pessoa vem. Se não foi o Espírito Santo que foi lá e disse assim, ei, tem alguém orando por você, vai lá. E aí os irmãos vêm e falam assim, pastor, esse negócio funciona mesmo, né? Esse negócio da oração funciona. Então, nesse primeiro mês de oração. No segundo mês, irmãos, aí que a gente vai começar a fazer o contato. Que é o quê? Mandar uma mensagem e fazer uma visita, convidar a pessoa para tomar um café na sua casa e dizer para ela, eu estou orando por você, por sua família, pela salvação da sua família, pela sua salvação. Se é uma pessoa que já era da igreja, chamá-la, convidá-la para voltar para a igreja. Aí ela troca o fruto. Se a pessoa vem para a igreja, o frutinho branco vira um frutinho verde. Porque daí deixou de ser flor, começou a surgir um frutinho. Se a pessoa se reconcilia, o fruto já madurou. Amém? Agora, se é uma pessoa que não conhece o evangelho, então ele vem para a igreja, o fruto amarelo. Se ele aceitar fazer o estudo bíblico, né, o frutinho de verde passa para amarelo, porque está começando a madurar. E se essa pessoa se batizar, o fruto fica vermelho. Então vai ser as etapas, né, de um fruto espiritual. Queridos, eu louvo a Deus porque a igreja abraçou a causa, abraçou a campanha. E a gente tem experimentado assim, algo extraordinário. As pessoas têm orado por pessoas do supermercado. Sabe, esse dia atrás eu fui comprar pão. Deu uma menina chamada Andressa. Eu sei que ela é Andressa porque alguém lá na igreja disse, ó, eu estou orando para a atendente da panificadora do Mercado Santo, o nome dela é Andressa. Aí todo mundo vai comprar pão, ela falou, oi Andressa, tudo bem? E já faz uma oração em pensamento para aquela menina. Fui comprar pão, numa quinta-feira, a gente tem uma célula na cidade de Colombo. Ela disse assim, hoje vocês têm célula, né, pastor? Eu disse, Ela falou assim, a Milena trabalhava aqui, ela é da sua igreja. Ah, sim, a Milena, sim. Então, ela me convidou para ir lá na igreja sábado, eu vou lá fazer uma visita. Então, assim, eu estou orando por aquele menino que é o caixa do supermercado. Porque daí teve gente que falou assim, pastor, eu nem conheço muita gente, você se relaciona com alguém? Você tem contato com pessoas? Fale do amor de Jesus para essas pessoas. Derrame amor na vida delas. Seja luz, seja sal. Queridos, essa foi uma estratégia que a gente encontrou de estimular todo sábado falando, tendo a árvore, tendo o cartão. Por quê? Porque a gente está o tempo todo lembrando. E durante a semana eu mando no grupo do WhatsApp, já orou por seu alvo? Não esquece de orar por seu alvo. E quando eu encontro uma pessoa, eu chego lá e digo, por quem que você está orando? Daí a pessoa fala, eu estou orando por fulano, beltrano, ciclano. Eu vou te ajudar em oração. Então a gente tem feito esse exercício para lembrar da missão que o Senhor nos deu. Queridos, é tão bom estar aqui. É tão bom a gente se sentar, ouvir a palavra, cantar. A gente tem esses momentos de comunhão. Mas existem pessoas na cova. Existem pessoas que estão morrendo e que precisam ser alcançadas pelo Senhor. E essa obra pertence a nós. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos? Fiquemos de pé. Senhor Jesus, quero te agradecer, Pai,
por esse tempo que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos na tua casa, por essa palavra que nós ouvimos aqui nesta manhã, pelos louvores que entoamos ao teu nome. Deus, nós queremos ser luz, nós queremos ser sal, nós queremos cumprir o propósito do Senhor, Pai querido. E eu tenho certeza que todos nós aqui nos relacionamos diariamente com pessoas que estão tendo a vida consumida, Senhor Deus, pelo pecado, que estão numa cova, Senhor, que estão gritando, Senhor Deus, por socorro. Só que muitas vezes nosso coração está endurecido. Nós estamos com os nossos ouvidos desatentos a esse clamor. Nosso coração se esfriou, Senhor. E nós queremos pedir a tua misericórdia, Pai. Ó Deus amado, faz de cada um de nós um missionário, um evangelista. Senhor Deus, faz de nós alguém que se importa, alguém que ama, alguém que leva a tua palavra, alguém que leva a salvação. Ó Deus, a tua palavra é o poder para transformar as famílias, para transformar os casais, para transformar o coração endurecido num coração de carne novamente, para restaurar, Senhor Deus, o relacionamento entre pai e filho, para restaurar, Senhor Deus, o relacionamento entre marido e mulher, para que a nossa nação, Deus, não seja dominada pelo mal e pelo pecado. Nós temos, ó Deus, na nossa mão esse antídoto. O Senhor confiou a nós. Senhor, a tua palavra nos diz no livro de Romanos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a mesma palavra diz: como invocarão daquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O Senhor está nos enviando. Eu quero ir, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, prestar atenção ao meu redor, das pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida, para que eu fale, para que eu ministre na vida delas. Senhor, que eu não seja omisso, que eu não apenas queira me fartar, que eu não queira apenas eu me alimentar, que eu não queira apenas eu experimentar as bênçãos do Senhor, mas que eu possa desejar que outras pessoas, familiares meus, amigos meus, pessoas do meu convívio possam experimentar também. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, Senhor. Eu quero orar pela igreja aqui de Campinas, Pai. Senhor Deus, nós podemos ver o carinho, o amor, Senhor Deus, o desejo, Pai, que esses irmãos têm de te servir. Pai querido, levanta aqui para auxiliar obreiros e obreiras. A tua palavra nos diz que nós devemos orar, Senhor, para que o Senhor envie ceifeiros, envie obreiros. Eu estou orando, envia trabalhadores para essa obra, Senhor Deus. Envia trabalhadores que se posicionem ao lado do pastor Amauri, da Deise, da irmã Cidinha, do irmão Ulisses, de todos os irmãos que já têm servido aqui nessa comunidade. Levanta mais e mais obreiros, Pai. E que eles possam alcançar essa cidade, que eles sejam um farol aqui nessa cidade, que esse local, Senhor Deus, que hoje provisoriamente, mas independente, esse lugar, Senhor, seja um lugar de restauração, de cura, de transformação de vidas, ó Deus querido, de libertação. Envia, Senhor, e que eles possam ir, Senhor Deus, também, e alcançar almas para o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o restante desse dia, a programação em Santa Gertrudes, ó Deus, a nossa ida, a nossa volta, a vida de todos os irmãos que aqui estão, Pai. O Senhor conhece a causa e a necessidade de cada um. Assim, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.